Então, boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço. Alguns de nós fomos aos chineses e estamos muito com os olhos em bico. Hoje temos falado da fé. Desde pela manhã que estamos a falar do que é fé bíblica. Eu não sei se vocês já são modernizados nestas coisas que são as aplicações nos telemóveis. E há desde lojas em todo o lado em que nós nos deparamos que podemos comprar coisas que são 3 vezes menos do preço que nós compramos aqui. Já se perceberam disso? Eu descobri há pouco tempo uma que se chama Wish. Não sei se já ouviram falar. Eu estava lá navegando na página do Wish. Estava lá, parecia um autêntico computador da Apple. Epá, que maravilha! Então depois, quando comecei a olhar bem, os valores eram 100 e poucos euros. Enquanto um computador da Apple vai aí para os 800 até aos 3.000, 4.000 euros. É que isto não é o verdadeiro, não é? E, meus irmãos, o tema de hoje é para nos fazermos conscientes que há uma fé. E ela não é diversificada. Nós vamos estar a olhar para uns textos apenas de introdução daquilo que eu vou estar-vos a apresentar esta tarde. Eu vou estar a pegar sobre 3 pontos que John Murray escreveu no seu livro A Redenção Consumada. Vocês já foi falado um pouco deles e eu vou estar a desenvolver um pouco mais. Vamos falar sobre que a fé envolve o conhecimento, a convicção e a confiança. Então é sobre isso que nós vamos estar a falar. Mas antes de olharmos para estes 3 pontos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, lembrar ali alguns versos iniciais, os primeiros 3 versos, para nós então entrarmos neste tema do que é a fé. Hebreus capítulo 11 e vamos então ver os versos 1 a 3. Vou estar a ler na revista atualizada Bíblia século XXI. Diz assim então a palavra do Senhor: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Há muita coisa aqui que nós podemos falar. Guardem estas palavras no vosso coração. E vamos para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Já foi mencionado aqui acerca da fé de Abraão. E vamos ler também os primeiros 3 versos. Romanos capítulo 4. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano, que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, é diante de Ti que nós estamos e sabemos que só Tu, Senhor, podes falar aos nossos corações. Somos meros instrumentos Teus, pelo qual, Senhor, a Tua palavra é pregada
Mas tu, Senhor, só tu podes transformar cada um de nós. Foste tu, Senhor, que nos trouxestes das trevas para a luz, da morte para a vida. E hoje estamos aqui, Senhor, diante de ti, Senhor, juntos, para honrar e para glorificar o teu nome. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos possa iluminar a alma e nos dê, Senhor, um conhecimento claro das Santas Escrituras. Porque é a tua palavra, Senhor, que nos traz até ti e ela é a verdade. E é a verdade que nos liberta. Por isso, Senhor, prepara cada um de nós e que ao meditarmos naquilo que vamos ouvir, seja de proveito para a nossa vida e nós possamos também, Senhor, comunicar àqueles que vivem connosco a realidade do Evangelho. Pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então a grande pergunta é esta: o que é a fé? Eu acho que cada um de nós já passámos por esta experiência, onde é que nós possamos nos voltar, falando seja com quem for, iremos encontrar várias definições do que é a fé. Mais à frente vamos também falar disto. Eu tenho a minha fé, como algo tão pessoal. Para aqueles que são ateus, eles olham para a fé como algo irracional. Já ouvimos um pouco disso pela manhã, pelo pastor Edvânio. Richard Dawkins, um cientista bem conhecido, como que faleceu há pouco tempo, ele disse o seguinte: fé é o grande escape, a grande desculpa para fugir da necessidade de pensar e avaliar a evidência. Eu vou-vos dizer novamente. Fé é o grande escape, a grande desculpa para fugir da necessidade de pensar e avaliar a evidência. O mundo, como já ouvimos, pensa que nós somos loucos. À boa maneira portuguesa, parvos. Aquele que tem fé é como se estivesse, então, a crer em algo que não existe. Ele continua, a fé é a crença a despeito ou talvez por causa da falta da evidência. É como nós crescemos em algo que não está lá. Richard Dawkins foi o que ele disse. Nietzsche. Fé significa não querer saber o que é a verdade. Estamos aqui todos sentados. Olha lá e pensem o que é que esta malta pensa lá fora acerca de nós. Fé significa não querer saber o que é a verdade. Então, meus irmãos, é bom que nós possamos desmistificar estes enganos dos incrédulos. E mais do que tudo, é bom que nós possamos também desmistificar o engano de alguns que se dizem cristãos em relação a este assunto do que é a fé. Precisamos de ir às Escrituras. A fé não é algo que nós criamos a sua própria interpretação, mas a fé ela é-nos dada e é-nos definida pela palavra de Deus. Não há como fugir daquilo que ela nos diz. Então é importante que nós possamos afirmar que a fé não é a crença na ausência da evidência, como nós vimos com Richard Dawkins. Nada disso. Fé, como já ouvimos falar, não é um salto no vazio ou no escuro. Mas é importante que nós possamos ter o reconhecimento que fé é uma confiança que descansa sobre aquilo que é evidente e suficiente. Vejam, nós não cremos em ilusões. Nós cremos no que é real. E se nós tivermos essa certeza dentro do nosso coração, meus irmãos, eu vos digo, não há razões pela qual nós possamos viver nesta vida sem paz,
vivendo atribulados, ou pensando que somos os mais miseráveis deste mundo, porque se realmente sabemos o que é fé, e se a fé estiver baseada no que é a verdade, lembrem-se de que o nosso Senhor Jesus Cristo diz que essa verdade, que é única, ela nos liberta. Cremos no que é real. Então, vamos pôr as coisas desta maneira. A fé e a razão que o mundo fala, não é? Nós vivemos pelas evidências, pela ciência e tudo isso. Elas não são mutuamente exclusivas, elas não se apartam uma da outra. Não se deve crer em alguma coisa sem antes verificar se tal coisa é digna de ser objeto da nossa crença. Se eu estou a dizer aqui que tenho fé, mas não verifiquei, não tenho a certeza, há uma descrença em mim, talvez. Fé não é assim. Não é a fé do talvez. É a fé do que é verdadeiro. Meus irmãos, nós temos um Deus que é racional. Um Deus que gosta de conversar connosco, que gosta de pôr as coisas em limpo. Se vocês repararem logo no princípio do livro de Isaías, se vocês forem lá para o capítulo 1, vocês vão se aperceber de que o povo estava em pecado, estava sujo, estava com feridas, tinham abandonado os preceitos do Senhor. E Deus se aproxima deles. Ele diz o que é que eles têm que fazer. Vejam no verso 16 do capítulo 1. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos as vossas obras más. Parai de praticar o mal. Verso 17. Aprendei a praticar o bem. Buscai a justiça. Acabai com a opressão. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. Agora reparem algo aqui que o Senhor faz com o povo. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor. É tão interessante que o Senhor, Ele pede ao povo e vamos falar. Vamos falar como as coisas são. Vamos raciocinar. Vamos pensar. Vamos analisar. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Nós somos feitos à sua imagem. Alguém chegar e dizer que tem fé naquilo que não sabe se é verdadeiro, é loucura. Meus irmãos, Deus quer que nós olhemos antes de pularmos. A fé não é um pulo para o incerto, nem para o escuro. A fé não é algo separado da realidade, ou mesmo uma questão subjetiva. Vejam, o que é isto de uma questão subjetiva? Depende da resposta de cada pessoa. É conforme as suas crenças, conforme os seus conhecimentos, conforme as suas convicções. E aí cada um tem então a sua definição do que é a fé. Isto é uma questão subjetiva, não é? Tu tens a tua fé e eu tenho a minha fé. Eu penso desta maneira e tu pensas desta maneira. Eu gosto muitas vezes de ouvir o apóstolo Paulo se expressar, e é bom nós lembrarmos a ele inspirado pelo Espírito Santo. É o nosso Deus falando a ele. E em Efésios, nós estamos a estudar o livro de Efésios às quintas-feiras, nos nossos estudos bíblicos. Somos lembrados desta matemática de Deus. Deus gosta de fazer as coisas desta maneira. Não há como nós adicionarmos nem diminuirmos as coisas. No verso 4 do capítulo 4 de Efésios é-nos dito o seguinte: há um só corpo, um só Espírito
como também fostes chamados em uma só esperança, a esperança de todos os cristãos é única, do vosso chamado. Todos nós temos um só quem? Senhor. E vejam agora, uma só fé. Então não é uma questão subjetiva. Não é. Talvez hoje estejas aqui, alguma coisa esteja a mexer em ti e dizes assim, eu não vou muito por este caminho. Não é assim que eu penso. Mas já ouvimos falar também em relação ao nosso coração. Se nós confiarmos em nosso coração, maldito o homem que confia no seu próprio coração. Porque ele é enganoso. Nós temos que olhar para as Santas Escrituras. Então não é uma questão subjetiva a fé. A fé é uma questão objetiva. Ela é uma questão objetiva, é aquela que é direta. E que permite a mesma resposta para todas as pessoas. Então se eu vou falar da fé cristã, se eu falo da fé cristã, tu falas a mesma coisa. Não existe diferença. Vejam, é importante que nós possamos clarear isso mesmo. Porque é um só corpo, um só Senhor, uma só fé e uma só esperança. Tudo isso nos leva a este que é o único Deus verdadeiro. Um só quem? Deus e Pai de todos. Então, quando falamos de fé cristã, falamos de fé que é objetiva. Há uma mesma resposta para toda a gente. Nós não aceitamos Cristo e nem nos passa pela cabeça aceitar a Cristo sem evidências. Nós estamos aqui a falar do caso de Tomé. Mas estamos a falar que não estamos a aceitar, talvez, que ele exista. Talvez isto seja verdade. Vejam, quando nós passamos a crer, essa fé que agora está em nós, ela é exercida e ela nos é concedida, como já vimos há pouco, é um dom de Deus, em evidências reais. Não é um salto para o desconhecido. Nós já vimos o livreto do R.C. Sproul acerca do que é fé, mas bem lá no princípio da Conferência Fiel, ainda em Água de Medeiros, nós ainda tínhamos o privilégio às vezes de receber uma literatura da PES, que já fechou, não foi? Mudou, não é? E eles tinham uns pequenos livretes com vários temas. Eu não sei se este era um deles, se este é da PES, se é da Fiel. Jim Elliff, fé inútil. PES, não é? Ele diz o seguinte: a fé pode ser algo que você pode dizer que tem, mas a sua fé nada significa se não estiver fundamentada sobre os fatos históricos da morte e ressurreição de Cristo. Em caso contrário, sua fé é vã e inútil. E isto, meus irmãos, diante desta realidade, ela exclui muita gente que anda para aí a dizer que tem fé. As seitas, como elas olham para o Senhor Jesus Cristo. Há muita gente que não crê na ressurreição de Cristo. E se hoje eu estou aqui e digo que tenho fé cristã e eu não creio que Jesus Cristo ressuscitou, a minha fé é uma fé inútil. Então vamos lidar com estes que são os ingredientes da fé. Já ouvimos falar deles. Vamos puxar um pouco mais e pormos, então, diante de nós
esta realidade. A fé, ela envolve conhecimento, ela envolve convicção e ela envolve confiança. Como eu já vos disse no princípio, estes 3 pontos eu os tirei do livro muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade, A Redenção Consumada, de John Murray. Então, fé envolve conhecimento, convicção e confiança. Voltemos então para Romanos capítulo 4. Lemos há pouco. Se vocês conhecerem bem toda a epístola de Romanos, sabemos que Paulo ele lida então com a maneira como o povo judeu encarava a salvação. E ele vai falar de que há esta necessidade, quer seja do judeu, quer seja do gentio, de crer na pessoa de Jesus Cristo. Há esta consciência que o judeu tem que ter, que não é por aquilo que eles são, aquilo que eles têm, que eles são salvos, mas é pela graça do Senhor. Não é pelas obras, mas é pela fé. Esse é o grande tema do próprio livro de Romanos, pois logo no princípio nos é dito isto. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Paulo então começa com essa apresentação acerca do que é a fé, o que é o Evangelho, que ele não se envergonha pelo Evangelho, e quando começa no verso 18 do capítulo 1, é a vergonha de quase todos os crentes hoje em dia, dizem-se cristãos. Porque ele começa a falar do Evangelho acerca do quê? Da ira de Deus. Depois de dar a introdução, ele começa: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Se quiserem saber um pouco mais acerca da ira, venham para a próxima conferência. Vamos falar acerca dos atributos de Deus. Mas como bem conhecemos o capítulo 4 de Romanos, ele nos fala acerca de Abraão. Abraão, que no contexto judaico é este pai de todo o judeu. Então, se eles queriam uma referência, era para Abraão que eles olhavam. Não é? Nós somos filhos de Abraão. Há pouco nós lemos João capítulo 8, a verdade vos libertará. Se vocês verem os versículos mais à frente nesta passagem, a primeira reação é que os judeus dizem: nós não somos escravos de ninguém. Não é? E depois a conversa desenvolve que nós somos filhos de Abraão. Então Abraão era algo importante, eles se baseavam naquilo que Abraão era, eles também o eram. Então Paulo traz neste capítulo 4 a dizer: olha, vocês estão um pouco confusos. Estão um pouco confusos porque não compreenderam como é que o próprio Abraão foi salvo. Este capítulo 4 então fala-nos desta justificação, desta fé que trouxe Abraão, que o fez justo diante de Deus. Tendo em mente aquilo que já ouvimos, que a fé é um dom de Deus, e é preciso que não possamos esquecer disso enquanto eu vos falo, no verso 3 aqui então do capítulo 4 nós lemos o seguinte: que diz a Escritura? O que é que diz a Escritura? O que é que a palavra de Deus fala acerca disto? Não é o que eu penso. O que é que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi atribuído como justiça. Veja, quando nós lemos aqui Abraão creu em Deus, como é que ele chegou a ter esta fé? Como é que ele chegou a ter este conhecimento? E é aqui que temos que racionalizar, ver os factos.
Bem, se nós conhecemos bem o passado deste homem, Abraão, nós podemos até concluir que ele vinha de uma linhagem assim muito sombria. Ele não conhecia o Deus, o Criador dos céus e da terra. Não. Vejam o que é que o livro de Josué fala acerca da família de Abraão e do próprio Abraão. Em Josué 24, 2, nós lemos o seguinte: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio, e o que é que eles faziam? E cultuavam a outros deuses. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no grande sermão de Estevão, onde ele foi apedrejado até à morte, ele disse o seguinte: Estevão respondeu, diz no verso 2 e 3 do capítulo 7: irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos teus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, Abraão não tinha qualquer conhecimento do único Deus verdadeiro. Então, quando Romanos capítulo 4 nos diz que Abraão creu em Deus, esse conhecimento lhe foi revelado, lhe foi dado. A fé é um dom de Deus. E para que nós possamos ter conhecimento de Deus, nós precisamos de despertar para a vida. Efésios capítulo 2, verso 1, nós estávamos mortos em delitos e pecados e Deus nos vivificou. Então, se nós estávamos mortos, nossa incapacidade era quem? Total ou menos? Será que tínhamos a capacidade de nos mexer? De maneira alguma, um morto não pode fazer nada. E espiritualmente nós não tínhamos a capacidade de chegarmos até Deus. Não há ninguém que busque a Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 3. E não há um justo nem um sequer. Então esta justiça que foi imputada, que foi atribuída a Abraão, como é que tudo isto aconteceu? Porque Deus se deu a conhecer a Abraão. Abraão creu em algo que lhe foi revelado. Algo maior do que ele, o próprio Criador. Então é importante que nós possamos reconhecer que a fé, ela vem do conhecimento. De algo que nos é mostrado. Muitos filósofos e mesmo doutores em teologia disseram e expressaram-se desta maneira, dizendo que a fé era uma fonte de conhecimento. Caleb Miller, ele explica: as verdades da fé são aquelas que podem ser conhecidas ou justificadamente queridas por causa da revelação divina. E são justificadas por terem sido reveladas por Deus. Se hoje nós temos fé, se hoje nós cremos, é porque Deus, ele se revelou a nós. É ou não é verdade? Se a fé fosse um mero só intelecto, ou apenas sabermos o que passa-se na Bíblia, sem Deus nos se revelar a nós, sem Ele se chegar até nós, nós poderíamos dizer que em qualquer culto evangelístico, toda a gente é o quê? Crente. É ou não é? Nós podemos encher uma sala com 2, 3 mil pessoas e eles todos vão ouvir a palavra de Deus. Todos. Têm eles todos fé? Não. Como é que essa fé, ela aparece? Já vimos que é um dom de Deus. É algo que nos é revelado. Deus se dá a conhecer. E, meus irmãos, quando Deus nos se dá a conhecer diante de nós, nós caímos por terra. É ou não é? Caímos por terra.
Porque outrora nós estávamos cegos e não víamos e passámos a ver. Outrora nós éramos seus inimigos, como diz Paulo em Romanos, e passámos a ser seus amigos. Então devemos desmistificar que a fé é o oposto do conhecimento. Não, a fé vem de conhecer algo. A palavra de Deus claramente nos mostra que a fé é confiar no que sabemos que é verdade. Nós cremos porque há razão para crer. Há ou não há? Todos nós podemos afirmar isso. Há razão para crer. Será que a nossa fé ela vive das circunstâncias? Será que a nossa fé ela passa a ser real quando algo marcante na nossa vida acontece? Por exemplo, eu estava doente e fui curado. Nós lembramos de alguns leprosos que foram curados e só um é que voltou para trás. Há uns anos atrás nós tínhamos um acampamento aqui perto de Sines, que chamávamos CCI, não é? Centro Cristão da Ilha, que era ali perto do Porto Covo. E como é costume de todos os acampamentos, no último dia, a malta reuniu os jovens todos à roda de uma fogueira e cada um a dar as suas experiências e porque é que criam em Deus. Eu creio em Deus e eu tenho a minha fé porque a minha vida mudou por completamente. Tenho mais paz na minha família. As coisas começaram a correr melhor na escola. Tenho mais amigos. E cada um ia falando destas coisas. E, meus irmãos, foi preciso uma descrente dar uma lição àqueles crentes todos. Porque ela disse, aquilo que vocês estão a dizer eu tenho. Eu não preciso nada que vocês estão para aí a dizer. Tenho uns bons pais, estou bem na escola, tenho bons amigos, eu não preciso do vosso Cristo. Meus irmãos, precisamos desenvolver mais aquilo que dizemos que queremos. Então é preciso compreender claramente o que é a fé. Não é um salto para o vazio, não é cega, ela é concreta, ela é real. Possamos todos dizer como o apóstolo Paulo disse, porque eu sei em quem tenho quem? Querido, eu sei. Veja, não é uma emoção que está aqui a saltar, embora envolva as emoções, porque nós não somos pessoas ausentes de emoções, mas está dentro do que é racional. Eu sei em que eu tenho querido. Então possamos ter essa certeza. Fé é baseada em conhecimento. Eu não posso dizer que tenho fé em Deus, deste Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, sem o conhecer. Porquê? Porque eu até posso orar, eu até posso cantar, eu até posso vir para o púlpito e pregar, não é? E Deus não me conhecer, e eu não conhecer Ele. Capítulo 7 de Mateus, lá no final do Sermão do Monte, quase no final do Sermão do Monte, verso 20, o Senhor está falando aqui dos falsos profetas. E estas eram pessoas que se diziam que tinham fé. E continuam a dizer que têm fé. Que eles chegam diante do trono do juízo de Deus e continuam com esta hipocrisia. O verso 21, o Senhor diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não nos profetizamos em Teu nome, em teu nome não expulsamos demónios,
Mas em teu nome não fizemos muitos milagres. Meus irmãos, isto está aqui a dizer século XXI. Não é a Bíblia, é o século em que nós vivemos. Há muita gente em nome de Deus a fazer o quê? Milagres. Há muita gente a fazer em nome de Deus, a expulsar demónios. Há muita gente a profetizar e a pregar em nome de Jesus, dizendo Senhor, Senhor. Vejam, cá embaixo já o faziam. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A repetição da palavra 2 vezes Senhor quer dizer que é alguém que está a sentir-se, está-se a mostrar muito íntimo com o próprio Cristo, que o ama. É dedicado. E então cai na terra, era assim que ele se mostrava. Senhor, Senhor, falando desta maneira. E o mais interessante desta passagem é que quando chegamos ao trono do juízo de Deus, estas pessoas fazem o mesmo. Não é? Naquele dia muitos me dirão Senhor, e novamente o quem? Senhor! E vejam o que é que o Senhor diz em relação a estas pessoas que expulsaram demónios, que profetizaram, fizeram muitos milagres. O Senhor Jesus Cristo diz, então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Nunca. É estes números matemáticos de Deus. Nunca. Então, mas Deus não é omnisciente? O que é que está aqui a se dizer aqui nesta passagem? Eu nunca tive qualquer relacionamento contigo. Não és meu filho. Se não há esse relacionamento, quer dizer que essa pessoa nunca teve conhecimento de Deus. A fé que essa pessoa proclama é uma fé inútil e não uma fé bíblica. Por isso o Senhor diz a estas pessoas, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então o que é ter conhecimento de Deus? Meus irmãos, a nossa fé é baseada em doutrina. Eu não posso dizer que creio em o Senhor Jesus Cristo e não consigo dizer quem é Jesus Cristo. Não é? Eu tenho o meu Pai Celestial. Quem é o teu Pai Celestial? Eu não sei o nome dele. Alguém chega ao pé de nós e diz assim, então, como é que chama-se o teu Pai? Como é que ele é? O que é que ele faz? Que idade é que ele tem? Bom, se eles fossem perguntar a mim que idade o meu pai tem, não ia acertar nela, provavelmente. Mas nós sabemos, não é? O meu pai ele mora ali naquela rua, vive em Sines. Ele agora está aposentado. Sabemos. A fé é baseada no conhecimento. Nós temos que ter respostas da nossa fé. É conhecer, é saber que Deus é único. É conhecer que Ele é Criador. É conhecer que Ele é Senhor. Mas a nossa fé é baseada nesta certeza que existe somente um único Deus. Então a fé verdadeira está baseada neste conhecimento. Ninguém pode dizer que tem fé e afirmar que Deus é apenas mais um Deus. Nada disso. A palavra de Deus é bem específica. Que Deus é único e não existe outro além dele. Então, se alguém diz assim, não, eu tenho a minha fé, mas acredito neste Deus e acredito naquele. Não, Deus é único. Deuteronômio 6,4 nós lemos estas palavras: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único
Senhor. Uma fé é monoteísta. E, meus irmãos, são vários e vários testemunhos nas Escrituras que dizem que Deus é único. Então, a fé é baseada num Deus único. Uma fé que se baseia em vários deuses não é a fé verdadeira. Uma fé cristã, ela é baseada nessa realidade. Os meus irmãos, falamos dos judeus, falamos dos árabes, dos muçulmanos, creem num só Deus. Mas a realidade daquilo que nos é apresentado em relação àquilo que é Deus nos mostra a realidade dos seus atributos, daquilo que Ele, como Ele é, e não aquilo que nós pensamos que Ele seja. Vejam, na confissão belga, no primeiro artigo, nos é dito o seguinte: todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom e uma fonte muito abundante de todo o bem. E isto já nos dá para nós fazermos grandes comparações, mesmo para aqueles que dizem que têm uma fé monoteísta. E nos dizem assim: olha, vamos nos arrebentar por aí e fazer mal às outras pessoas. Quando nos der chamado a nós, que nós devemos amar mesmo os nossos próprios inimigos. O próprio Deus nos diz isso mesmo. Então isso já abre a nossa mente para a realidade. Então a fé, ela é baseada em doutrina, em conhecimento. Conhecimento é esse que nos é revelado. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, não a palavra do pregador. Porque eles podem dizer Senhor, Senhor, mas a palavra de Deus. O pregador só tem que dizer aquilo que está aqui e não fazer as suas próprias conclusões. Então é bom que nós possamos ter convicções e bases concretas, claras em relação à fé. Se não sabes em quem crês, a tua fé nada é proveitosa e pode ser muito bem inútil. Mas eu tenho a minha fé. E ninguém muda essas coisas. Mas, irmãos, quando nós distribuímos folhetos, já temos deparado com isso. Quando falamos com alguém do Evangelho e dizemos: eu tenho a minha fé, não me dê o folheto. Devemos ficar por aí. Diz-me então em quem crês. Precisamos de perguntar: diz-me então em quem crês. Então já vimos que cremos num Deus único e cremos que Ele é o Criador dos céus e da terra. E quando nós falamos que Ele é o Criador, é isso que foi nesse Deus que Abraão creu. Este Deus que se revelou a ele é o Todo-Poderoso. Vejam, é mostrado a este homem simples, não é? A glória e o esplendor de Deus, se ele se apresenta a ele, se mostra a ele, se dá a conhecer a ele, e Abraão simplesmente deixa tudo e o segue. Meus irmãos, quando nós temos fé no que é real e não é numa coisa que é ilusória, essa é a única coisa que nós podemos fazer. E chegamos e fazemos isto. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Que é uma fé no que é verdadeiro. Não temos dúvidas que Deus é o Criador de todas as coisas. Neemias 9:6: bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Só tu és, Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste a vida a todos os seres
e os exércitos dos céus te adoram. Isaías 42:5 é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fogo aos seus moradores e vida aos que andam nela. Meus irmãos, é neste Deus que nós temos fé. Foi-nos revelado e dado a conhecer o Criador. O Deus, o Senhor do Universo. Há muitos que baseiam, alguém escreveu estas palavras, a sua fé na doutrina da salvação, mas sem o Deus da criação. Como é que nós vamos meter isto em meados, em coisas mais pequeninas? Sim, eu creio na salvação, mas isto de criação, em 6 dias, é duvidoso. Deus criou as coisas, será assim? Vejam, não conseguem abraçar o todo. Meus irmãos, o Deus que se revelou a nós, aquilo que Ele nos revelou a nós, é para ser tomado por completo. Ele é único, Ele é Criador e Ele é Senhor. Se lembrarmos do versículo que falámos há pouco em Deuteronômio, dizia lá, 6:1, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A nossa fé ela está baseada nesta certeza que existe alguém acima de nós, que é todo-poderoso e que é Senhor, que domina sobre todo o ser vivente. Vejam, Deus não é só Senhor dos crentes. Deus é Senhor dos descrentes. Porque tudo é dele. Não existe ninguém que esteja fora do seu domínio. Se Deus não tem capacidade de tomar conta ou de ter autoridade sobre, seja uma única pessoa ou criatura dele, ele deixa de ser Senhor quem? Absoluto. Ele deixa de ser, como ele se declara, todo poderoso. Então isto leva-nos quando nós estamos a falar de fé, leva-nos a esta compreensão clara, como já vimos que a fé é um dom de Deus, assim como a graça é um dom de Deus. E por isso, quando nós falamos destas duas realidades, a graça, ela se conjuga, ela está agarrada, ela está junta com aquilo que a palavra de Deus fala acerca da eleição. Porque Ele domina e Ele vem e Ele salva o seu povo. Ele traz pessoas da morte para a vida. Ele nos dá entendimento. E quando esse entendimento vem, então nós caímos diante dele. Porque Ele é Senhor. E temos consciência que Ele está dominando todas as coisas. Paulo, ele declarou em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós para Ele. Há um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas, e nós por intermédio dele. Então o verdadeiro cristianismo, a verdadeira fé, ela significa adoração a este que é o único Deus, que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, tens tu conhecimento disso? Então, vejam, fé, ela não é ausente de conhecimento. Eu creio, mas não sei o que é que eu creio. Eu creio em qualquer coisa. Não é? Eu tenho cá esta crença em Deus. Meus irmãos, isto é o país de Portugal, é assim. Nós batemos às portas e falamos com as pessoas e elas dizem, eu tenho a minha fezinha.
Deus se revela a nós e nós passamos a conhecê-lo. Creem em factos. Nós queremos no testemunho dos apóstolos, queremos no testemunho dos profetas, queremos no testemunho dos patriarcas. Então a fé nunca pode começar num incerto, no vazio. Ela é com conhecimento. Porque fomos tirados da ignorância para a verdade, da morte para a vida. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a nossa fé, ela se baseia neste livro e não em nós próprios. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos quem Deus é, como Ele tomou forma de homem, pessoa do seu Filho, que é capaz de nos salvar, que deu o seu Filho para nos salvar. E fé é conhecimento em todas estas coisas e muito mais. Então é conhecimento. Vamos andar depressa. Fé é conhecimento. Fé é convicção também. E confiança. Vamos então à segunda. Fé é convicção. Mas, irmãos, nós podemos conhecer tudo o que foi falado. É ou não é? Mas não estarmos convictos com nada disto. Então vejam, a fé, ela não se pode se ausentar de conhecimento e ela também não se pode ausentar de quem? De convicção. Vejam, não devemos somente conhecer aquilo que nos é revelado de Deus, mas devemos crer que é verdade. Eu não posso dizer aqui, olha, isto aqui não é verdade. Conta-se uma história, eu já ouvi esta história há tantos anos, que eu não sei se é verdadeira, se é apenas uma história para nos ilustrar. Que um pastor no púlpito dizia na sua congregação, olha, isto aqui não é para nós. Isto aqui não é bem assim. E uma senhora já de certa idade, quando ouvia isto da parte do pastor, o que é que ela fazia? Começou a arrancar as folhas da Bíblia. Olha, isto não é para nós, não é bem assim. Uma vez o pastor foi visitá-la ao hospital, quando ela estava bastante enferma, e ela tinha a sua Bíblia junto na cabeceira, junto à cama. E o pastor, para lhes dar uma palavra de ânimo, no final, pegou na Bíblia e disse, e achou a Bíblia muito pequenina. Mas, irmã, o que é que se passa com a sua Bíblia? Falta aqui tantas páginas. E ela disse, o pastor fartava-se de dizer, isto não é para nós, isto não é bem assim. Eu fui arrancando aquilo que não era verdade. Meus irmãos, é verdade. Quando nos é dito que o mar foi dividido em dois, ele foi dividido em dois. Quando nos é dito que toda a terra foi coberta de água, ela foi toda coberta de água. Quando nos é dito que o Senhor Jesus Cristo morreu, Ele morreu. Quando nos é dito que Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Não há dúvidas em relação a isso. Então, quando nós temos o conhecimento, já nos foi dado esse conhecimento e agora temos a convicção. Meus irmãos, nós vivemos, nós respiramos, nós emanamos esta realidade. Meus irmãos, sem convicção, somos loucos. Estamos perdidos completamente. A fé não traz dúvidas. O Senhor diz, eu os salvei, os tomei, os guardei. Estão salvos para sempre. Por isso é que a fé é única. Vão falar com um católico e ele vai dizer, eu não sei se sou salvo. Não sei se já fiz o suficiente. Agora, a fé cristã, a fé real, ela olha para Cristo e vê que Cristo fez tudo. Tudo. E nós estamos em paz. Descansamos. Convictos que a suficiência de Cristo, ela nos trouxe libertação.
Não foram meras palavras lá na cruz dizendo está consumado. Foram palavras verdadeiras. E eu estou convicto disso. Estás tu convicto disso? A fé tem conhecimento e tem convicção. Temos visto e ouvido. Não temos dúvidas algumas em relação a que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Não temos dúvidas algumas em relação a que Ele nos salvou, que Ele ressuscitou e que nele temos a vida eterna. Não temos dúvidas. Não temos dúvidas. Por isso olhamos para o autor e consumador da fé. Estamos confiantes. Não duvidamos naquilo que nos é relatado aqui. Não damos desculpas. Não é? Às vezes não compreendemos, meus irmãos, nós não temos todo o conhecimento. Há coisas que às vezes são difíceis de compreender, mas não começamos a criar desculpas aparvalhadas. Há respostas que nós não temos. Mas se Deus diz que é assim, nós queremos. Porque Ele é o autor de todas as coisas e Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Meus irmãos, há no mundo evangélico hoje pessoas dizendo que não creem no nascimento virginal. Isso não é fé cristã. Como eu já disse há pouco, que não creem na criação dos 6 dias. Isso não é fé cristã. Hernandes Dias Lopes, acerca deste tema, ele diz o seguinte: a fé é a certeza de fatos e a convicção de coisas. Muita gente transforma a fé em algo místico. Outros pensam que fé é pensamento positivo. Algumas pessoas entendem fé como crendice. Mas o que é fé? E ele então diz: a fé é a confiança inabalável em Deus, em seu caráter, em sua palavra, em suas promessas. Fé é a certeza de fatos que se esperam e convicção de coisas que não se veem. Essa fé não é expectativa vaga, é certeza experimental. Essa fé não é indução mística, é confiança inabalável. Essa fé não é fé nos ídolos, mas fé em Deus. Não é fé na fé, mas fé naquele que é o autor e consumador da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Somos salvos pela fé. Vivemos pela fé, vencemos o mundo pela fé. Não balançamos, estamos firmados na verdade. Então a fé, ela está regada de conhecimento, ela está regada de convicção. John Murray, no seu livro, quando fala nestes 3 pontos, ele diz então o seguinte: a convicção que entra na fé não é apenas um assentimento à verdade acerca de Cristo, mas também o reconhecimento da exata correspondência que existe entre a verdade de Cristo e os nossos feitos como pecadores perdidos. O que Cristo é, como Salvador, se encaixa perfeitamente às nossas profundas e mais extremas necessidades. É essa a convicção que nós temos. Então, quando nós cremos, sabemos em quem cremos e que precisamos dele. Sem ele nada somos. E como nós sabemos lá em Romanos capítulo 10, devemos crer também, não é? Com o coração. Há uma concordância mental, mas há este crer no coração que nos traz esta convicção dos fatos. Hernando, ele continua e diz: a fé é o combustível dos crentes, pois eles são salvos pela fé, vivem pela fé, vencem pela fé e morrem pela fé. Não é maravilhoso? A fé é o combustível dos crentes. Por quê? Porque nós é baseado em conhecimento, em convicção
e em confiança que vamos lidar daqui a pouco. Somos salvos pela fé, vivemos pela fé, vencemos pela fé e morremos na fé. E em paz. Porque sabemos que quem queremos é real. Por último, então é conhecimento, é convicção e o último, confiança. A fé verdadeira diz: eu sei e eu confio. Não há dúvidas, não há incertezas. O justo viverá da fé. Vejam este justo. Quem é o justo? Aquele que é salvo. Que é salvo por Deus. E uma vez salvo, nós vivemos desta fé. Não há dúvidas. Não é uma fé de sentimentos. Porquê? Porque há dias maus e dias bons na nossa vida. Não é uma fé de circunstâncias, porque há uns que têm mais e outros que têm menos. Não é a fé do nosso coração. É fé em Deus. É fé em Jesus Cristo. Se pudéssemos pôr outra definição de fé, Cristo é digno de confiança. Maravilhoso. Mais de todas as sons e palavras que possam vir até nós, nem um minuto, nem um segundo em nossa vida nós nos abalamos, porque estamos firmes naquele que é a verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, John Murray diz: devem-se lembrar que a eficácia da fé não reside em si mesma. Fé não é algo que merece o favor de Deus. Toda a eficácia da salvação reside no Salvador. Como alguém apropriado e corretamente declarou, não é a fé que salva, e sim a fé em Jesus Cristo. Extremamente falando, não é nem mesmo a fé em Jesus Cristo que salva, e sim é Cristo mesmo que salva através da fé. Vejam, não é nem mesmo a fé de Jesus Cristo que salva, e sim é Cristo mesmo quem salva através da fé. A fé nos une a Cristo pelos laços de ligação e confiança permanentes. E é esta a união que garante que a virtude, a graça e o poder salvíficos do Salvador se tomem operantes naqueles que creem. O caráter específico da fé é aquele que olha para fora de si mesmo e encontra todo o seu interesse e objetivo em Cristo. Ele é a preocupação absorvente da fé. Então, que clichê condenatório, não é? Aquele que diz: eu tenho a minha fé. Não. A fé, ela não sai de nós. Ela vem até nós. Então, qual é a tua fé? Precisamos de entender o que é a fé bíblica. Existe uma variedade de tipos de fé que dão segurança aos que professam, porém a Bíblia apenas dá-nos um tipo de fé. E é essa que nós devemos levar em consideração. Porque, meus irmãos, o mais ridículo que hoje se passa é chegar ao púlpito e dizer que a pessoa está a passar por sofrimento ou que não tem dinheiro por falta de quem? De fé. E depois temos os nossos irmãos na África, que nunca viram dinheiro nas suas mãos, ou que nunca tiveram um teto para viver, que têm dificuldades em que moram, são perseguidos e isso tudo, e têm mais fé do que nós. E nós estamos a definir de fé por causa daquilo que temos? Não. Porque a fé não está nas circunstâncias. A fé está em Cristo. Na comunhão com Deus.
Então a fé é o fundamento da comunhão com Deus. E se nós errarmos aqui, destruímos todo o resto. Mas hoje há fé sem Espírito Santo, hoje há fé sem Cristo, hoje há fé sem razão, hoje há fé sem arrependimento. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Talvez precisamos de orar mais. Fé é viver Cristo, é respirar Cristo, é confiar em Cristo. Ela é totalmente inútil quando Jesus Cristo não é o principal objeto de adoração na nossa vida. Fé que salva e fé que mata. Há uma fé que leva pessoas ao inferno. E daqui a pouco vamos ver isso. Fé sem obras é morta. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, ó Pai, Senhor, que nada seríamos e nem poderíamos estar aqui, Senhor, hoje com os nossos corações em paz, poder realmente, com sinceridade, em nossa alma, em nosso coração, expressarmos com um sentimento verdadeiro que Tu és Senhor, Senhora das nossas vidas. E só o podemos expressar porque Tu, Senhor, Te destes a conhecer a nós. Oh, e que visão Tu nos destes. Visão da Tua realidade, da Tua justiça, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua santidade. E, Senhor, Tu nos revelaste desta maneira a nós, Senhor, e nós, Senhor, hoje que Te conhecemos, Senhor, cremos que Tu és verdadeiro. E, Senhor, não desconfiamos de Ti. Jamais em nossas palavras dizemos que Tu nos abandonastes. Pois, Senhor, Tu dizes na Tua palavra que jamais nos abandonas. Jamais nos deixaste de amar, porque depois Tu dizes na Tua palavra que sempre nos amastes. E essa é a nossa convicção. Mesmo, Senhor, quando agora podemos nos sentir, Senhor, abatidos, tristes, maltratados, mas, Senhor, o mundo passa e Tu, Senhor, disseste que contigo estaremos sempre. Por um pouco seríamos contristados, mas aquilo que está reservado para nós dura para toda a eternidade, que é, Senhor, esta comunhão eterna com o Deus, o Criador dos céus e da terra, e termos não somente comunhão contigo, Senhor, mas desfrutarmos, Senhor, de toda a Tua beleza, de toda a Tua glória, e podermos, ó Pai, Senhor, sentir o Teu amor de uma maneira tão especial, porque hoje já nos sentimos amados, Senhor. Mas, Senhor, quando contemplarmos a face do Teu Filho, Senhor, e o abraçarmos, Senhor, e estivermos junto a Ele, Senhor, oh, que alegria será. Por isso, Senhor, faz-nos, Senhor, ter uma mente clara, entendida das Tuas santas Escrituras, e jamais duvidar, Senhor, daquilo que Tu tens revelado a nós, e nos mantermos firmes naquele que é o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo, Senhor. Alegra, Senhor, os seus corações. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, e é em Ti, Senhor, que nós estamos firmes. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.